Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos os fundamentos da semiologia psiquiátrica, né? Mergulhando um pouco nas ideias do texto do Paulo Dalgalarrondo, Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica. Oi, e tem uma frase do Saramago que você mencionou que, nossa, cai como uma luva aqui, né? Aquela dos cadernos de Lanzarote, né? Um dia escrevi que tudo é autobiografia. Vivendo rodeados de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Acho que captura bem a essência. Totalmente, essa ideia de que a gente vive em sinais e é um sistema de sinais. É o nosso ponto de partida hoje. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que é essa tal de semiologia, especificamente na psiquiatria, claro. E como que os sinais, os sintomas dos transtornos mentais são, bom, como são lidos e interpretados, né? Usando o material que a gente tem. Como a psiquiatria decifra esses sinais humanos, basicamente? Isso. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. E para começar, acho importante ter clareza do básico, né? Semiologia, na raiz, é a ciência dos signos. Vem do grego semeion, que é signo. Ah, tipo a ciência dos significados por trás das coisas. Isso, dos signos e como eles funcionam na comunicação, na vida social. E é legal pensar que isso vai muito além da medicina, sabe? O Saussure, lá na linguística, já falava disso. Não é só a palavra escrita ou falada, então. De jeito nenhum. Pensa em gestos, a expressão do rosto de alguém, o jeito de se vestir, música, arte. Tudo isso são sistemas de signos. A semiologia geral, ou semiótica, estuda tudo isso. Entendi. É bem amplo mesmo. Mas trazendo para o nosso campo, para a medicina, como fica? Bom, aí a gente afunila. A semiologia médica, como o Dalgalarrondo coloca, é o estudo dos sintomas e sinais das doenças. É a ferramenta para a gente identificar o que está diferente, organizar os fenômenos. Para poder formular um diagnóstico e pensar num tratamento, certo? Exatamente. E aí, dando mais um passo, chegamos na semiologia psicopatológica. Que é o nosso foco hoje. Nosso foco. É o estudo dos sinais e sintomas específicos dos transtornos mentais. A definição-chave é essa, bem direta. Entender as manifestações dos problemas de saúde mental através dos sinais que a pessoa apresenta. Faz todo sentido. E voltando para a ideia do Saramago, de sermos um sistema de sinais, o texto do Dalgalarrondo coloca o signo como a pecinha central disso tudo, né? Tipo a célula para a biologia. Isso mesmo, o signo é essa unidade básica que carrega um significado. É a ponte entre uma coisa concreta, um sinal, e a ideia que ele representa. E tem jeitos diferentes de entender como esses signos funcionam, imagino. Tem sim. Um jeito bem útil é pensar nas dimensões do signo. O Charles Morris, lá nos anos 40, dividiu a semiologia em 3 partes que ajudam a organizar o pensamento. Quais seriam essas partes? Ele falou em semântica, sintaxe e pragmática. A semântica cuida da relação do signo com o objeto que ele representa, tipo o significado oficial. Ok. A sintaxe olha para as regras que organizam os signos entre si, como eles se combinam num sistema, tipo a gramática numa língua. E a pragmática? A pragmática é sobre a relação do signo com quem usa ele. Como nós, na prática, usamos e interpretamos esses signos no dia a dia. É o uso concreto. Legal essa divisão. E, assim, no dia a dia a gente fala em sinal e signo. Tem diferença para a semiologia? Tem uma distinção útil. O sinal pode ser qualquer estímulo do mundo. Fumaça é um sinal. Mas quando esse sinal ganha um significado específico para a gente, ele vira um signo. A fumaça como signo de fogo. Ah, então o signo é um sinal com intenção ou significado agregado. Exatamente. Na medicina, a febre é um sinal físico, mas vira um signo de infecção. Na psiquiatria, uma fala muito rápida pode ser um sinal que vira um signo de uma síndrome maníaca. Entendi. E quais tipos de signos são mais importantes para a psicopatologia? A gente lida muito com 2 tipos principais. Primeiro, os sinais comportamentais objetivos, que são coisas que o examinador pode observar diretamente. Tipo agitação, choro, jeito de andar. Isso. E segundo, os sintomas, que são as vivências subjetivas que o próprio paciente relata. A queixa, a narrativa dele sobre o que sente, angústia, tristeza, medo.
Que são coisas que a gente não vê diretamente, só sabe porque a pessoa conta. Exatamente. Alguns autores até diferenciam mais, tipo, sintoma objetivo, o que o médico vê, e subjetivo, o que o paciente sente. E chamam de sinal só aquilo que o médico provoca para testar algo, tipo reflexo no joelho ou sinal de Romberg. Mas a divisão principal é essa, observável versus relatado. Certo. E tem mais alguma camada para entender o signo? O texto fala de significante e significado. Ah, sim. Essa é uma distinção clássica que vem lá dos estoicos e foi muito usada pelo Jacobson na linguística. É fundamental. Todo signo tem duas faces. Aqui parece que fica interessante mesmo. Com certeza. Pensa assim, tem o significante, que é a parte material, o veículo do signo. Pode ser o som de uma palavra, as letras escritas, um gesto, uma imagem. É a forma concreta. Tipo a palavra mesa escrita no papel ou falada. Perfeito. E tem o significado, que é o conceito, a ideia, aquilo que é representado. No caso da palavra mesa, o significado é a ideia daquele móvel com tampo e pernas. Então, significante é a forma, significado é o conteúdo, a ideia. Exatamente essa dupla estrutura. E entender isso abre caminho para a gente ver como diferentes tipos de signos funcionam. Aí entra aquela classificação do Peirce que você comentou antes. Ela mesma. O Charles Peirce, lá no começo do século XX, propôs uma classificação dos signos baseada justamente em como o significante se relaciona com o significado. É fascinante porque... Porque ajuda a entender a natureza dos sintomas. Exatamente, ajuda muito. Ele falou em 3 tipos principais: ícone, indicador e símbolo. Ok, vamos ver cada um. O que é o ícone? No ícone, a relação é de semelhança. O significante parece com o significado. Tipo um desenho de uma casa. O desenho significante se parece com a casa real, significado. Isso. Ou um emoji de carinha feliz. O desenho do emoji se parece com a expressão facial de felicidade. É quase uma foto do significado. O significante imita o significado. Entendi. É visual, direto. E o indicador, ou índice, né? O indicador ou índice. Aqui a relação não é de parecer, mas de conexão física, de contiguidade. O significante aponta para o significado porque está ligado a ele, muitas vezes como causa e efeito ou como parte de um todo. Ah, como nos exemplos que a gente já deu. Fumaça, significante, apontando para o fogo, significado. Febre, significante, apontando para a infecção, significado. Perfeito. A fumaça não se parece com o fogo, mas é causada por ele, está junto dele. A febre não se parece com a bactéria, mas é uma consequência direta da infecção no corpo. O significante é um vestígio ou resultado do significado. Fica mais abstrata e cultural. No símbolo, a relação entre o significante e o significado é totalmente arbitrária, convencional. Arbitrária. Como assim? Quer dizer que não tem nenhuma semelhança natural, nem conexão física direta entre a forma do signo e a ideia que ele representa. O exemplo mais claro são as palavras da nossa língua. A palavra casa, por exemplo. As letras ou o som não têm nada a ver com uma casa de verdade. Nada a ver. Não se parece, não é causada por ela. Nós apenas aprendemos e concordamos, dentro da nossa cultura e língua, que aquela sequência de sons ou letras representa aquele objeto. A conexão é uma convenção social. Entendi. Então o valor do símbolo depende totalmente do acordo, do sistema onde ele existe. A palavra casa só funciona no português por causa dessa convenção. Exatamente. O significado dela vem da relação com outras palavras e com todo o sistema da língua. E é aqui, juntando tudo isso, que a gente chega num ponto que eu acho central na discussão do Dalgalarrondo sobre os sintomas psiquiátricos. Opa, que ponto é esse? Estou curioso. É a ideia de que o sintoma psicopatológico tem uma natureza dupla. Ele não é só um tipo de signo. Ele funciona ao mesmo tempo como indicador e como símbolo. Uau! Os dois ao mesmo tempo? Como assim? Vamos com calma nisso. Vamos lá. Pensa primeiro nele como indicador. Assim como a febre indica a infecção, o sintoma na psiquiatria também aponta
para alguma coisa que não está funcionando bem lá dentro. Uma disfunção no cérebro, nos pensamentos, nas emoções. Isso. Tem uma conexão real, uma contiguidade. O sintoma é um sinal de que algo está acontecendo em outro nível, seja ele biológico ou psicológico. Pode dar um exemplo prático disso na psiquiatria? Claro. Pensa numa pessoa com uma crise de ansiedade muito forte. Mãos geladas, tremores, coração disparado. Sintomas bem físicos. Sim. Esses sintomas físicos, mão fria, tremor, taquicardia, eles funcionam como indicadores. Eles são um sinal direto, uma consequência de uma alteração real que está ocorrendo no sistema nervoso autônomo da pessoa. Uma resposta do corpo à ansiedade. Entende? O tremor indica descarga adrenérgica. Entendi perfeito. O sintoma como uma pista direta, uma consequência de algo fisiológico ou psicológico desregulado. É a parte índice da coisa. E a parte do símbolo? Onde entra a convenção social aí? Bom, a transformação acontece quando esse sintoma, essa vivência, é nomeada. Quando ela entra na linguagem, na cultura. Quando a pessoa fala sobre o que sente, ou quando o médico dá um nome. Exatamente. No momento em que o paciente diz: "Tô nervoso, senti uma angústia, me deu um pânico", ou quando o médico diagnostica como transtorno de ansiedade, ou mesmo quando a família ou a sociedade rotula aquilo de alguma forma. Nesse momento, aquela experiência subjetiva e aquelas manifestações que eram só indicadores ganham um nome, um rótulo. E esse rótulo nervosismo, agonia, ansiedade, pânico, ele é um símbolo. Por quê? Porque a palavra em si é arbitrária. Isso. A palavra pertence a um sistema linguístico e cultural. O significado que a gente atribui à agonia, por exemplo, não está grudado na sensação física em si. Ele é construído socialmente, é aprendido, é convencional. Nossa. O que estar nervoso significa pode variar demais dependendo de quem fala, de onde vive, da história de vida, do contexto cultural. A palavra carrega um monte de significados que vão além da pura sensação física. Caramba, isso é muito forte. Quer dizer, o mesmo tremor na mão, que é um indicador de uma resposta fisiológica, quando eu chamo de nervosismo, ele vira automaticamente um símbolo. E aí ele já vem carregado de tudo que a nossa cultura pensa sobre ser nervoso. Exatamente isso. O sintoma psicopatológico vive nessa encruzilhada. Ele é, ao mesmo tempo, um sinal de algo acontecendo no corpo ou na mente, índice, e uma peça dentro de um jogo de linguagem, cultura e significados compartilhados, símbolo. E a semiologia psicopatológica, então, tem que olhar para essas duas faces. Tem que dar conta dessa dupla dimensão para realmente entender o que está acontecendo. Não adianta olhar só para a biologia, para o indicador e esquecer o símbolo. E nem olhar só para a narrativa cultural, para o símbolo e esquecer que tem uma base ali, o indicador de algo real acontecendo. É preciso integrar. Isso muda muito a forma de ver um sintoma, né? Não é só um problema técnico, mas também uma forma de expressão, de comunicação que é moldada pela nossa cultura. Totalmente. E na prática, como os profissionais fazem para estudar esses signos tão complexos? O material fala de duas abordagens, né? Semiotécnica e semiogênese. Isso mesmo. São como duas ferramentas complementares nesse estudo semiológico. A semiotécnica é a parte mais, digamos assim, da coleta de dados. O como fazer. O que ela envolve? Ela foca nas técnicas para a gente identificar, coletar e principalmente descrever os sinais e sintomas da forma mais precisa possível. O foco é no o que e no como observar. E na psiquiatria isso vai além de só perguntar o que você está sentindo, imagino. Ah, com certeza. A entrevista clínica é a ferramenta principal, óbvio. Conversar com o paciente, às vezes com a família, mas a semiotécnica é muito mais. É observar tudo com muita atenção. Tudo como? Não só o conteúdo do que a pessoa fala, mas o jeito que ela fala, a velocidade, o tom de voz, as expressões do rosto, a mímica facial, a postura do corpo, como ela se veste, as reações emocionais que aparecem durante a conversa, o jeito que ela se relaciona com você, o entrevistador. Nossa, é quase uma investigação detetivesca. É uma habilidade muito sutil, sabe? Que exige treino, sensibilidade, saber o que perguntar, mas também como perguntar.
E talvez mais importante ainda, quando ficar quieto e só observar. É ler o conjunto todo de sinais que a pessoa está emitindo, muitos deles sem nem perceber. Lembra do Saramago? Somos sistemas de sinais andando por aí. Faz todo sentido. Uma coleta de dados bem rica e cuidadosa. E a outra parte, a semiogênese. Se a semiotécnica é o quê e o como, a semiogênese deve ser o porquê, né? Exatamente essa a ideia. A semiogênese vai investigar a origem dos sintomas. Por que eles surgiram? Quais os mecanismos por trás deles? O que aquele sintoma específico significa na vida daquela pessoa, dentro do quadro clínico dela? Qual o valor daquele sinal para pensar no diagnóstico, no prognóstico? É a parte mais interpretativa, investigativa. Isso, que tenta conectar os pontos, entender a história e o significado mais profundo por trás das manifestações que a senotécnica descreveu. Entendi. Então, uma descreve cuidadosamente, semiotécnica, e a outra busca as causas e os significados, semiogênese. As duas são essenciais. Essenciais e complementares. Às vezes você ouve o termo propedêutica, usado quase como sinônimo de semiologia, especialmente no ensino médico. Ah, já ouvi mesmo. Significa tipo ensino prévio, conhecimentos básicos. Mas semiologia, pensando nessas duas áreas, semiotécnica e semiogênese, parece um termo mais completo para abranger todo o estudo dos signos na psicopatologia. Certo. Agora, pensando na clínica do dia a dia, esses sinais e sintomas que a gente coleta com a semiotécnica e tentar entender com a semiogênese, eles não costumam aparecer sozinhos, né? O material fala que eles se agrupam. Exatamente. É muito raro um sintoma aparecer isolado. Na prática, o que a gente observa é que certos sinais e sintomas têm uma tendência a ocorrer juntos, sabe? Formando conjuntos, pacotes que são relativamente estáveis. E esses pacotes têm um nome. Sim, a gente chama esses agrupamentos de síndromes. Pode dar exemplos? Claro, exemplos bem conhecidos. A síndrome depressiva, que geralmente junta tristeza, perda de interesse, problemas de sono, de apetite, falta de energia. Ou a síndrome de ansiedade, com preocupação excessiva, tensão, sintomas físicos como palpitação. Tem mais. Sim, a síndrome demencial, com perda de memória, desorientação, dificuldade de raciocínio. A síndrome maníaca, com euforia ou irritabilidade, muita energia, fala rápida, pouco sono. A síndrome paranoide, com aquela desconfiança extrema, ideias de perseguição. São vários padrões reconhecíveis. Entendi. Então, a síndrome é tipo uma fotografia de um conjunto de sintomas que costumam aparecer juntos naquele momento. É mais uma descrição? Isso é fundamentalmente um conceito descritivo. Identificar uma síndrome é super útil, ajuda a organizar o raciocínio clínico, facilita a comunicação entre os profissionais, mas é importante frisar, a síndrome por si só não diz qual é a causa exata daquilo, nem a natureza mais profunda do problema. É um rótulo para um padrão de sintomas que costumam andar juntos. E qual a diferença disso para o que a gente chama normalmente de doença ou transtorno mental? O texto usa um termo mais técnico, né? Entidades nosológicas. Ótima pergunta. A entidade nosológica é um passo além da síndrome. Ela representa o esforço de definir uma doença ou um transtorno de um jeito mais fundamental, mais completo. E o que definiria uma entidade dessas, idealmente? Idealmente, uma entidade nosológica teria várias características mais bem definidas. Por exemplo, uma causa, a etiologia conhecida ou pelo menos fortemente suspeita. Teria também um curso mais ou menos previsível ao longo do tempo, talvez até com desfechos típicos. E mais? Mecanismos psicopatológicos específicos por trás dos sintomas, entende? O que está acontecendo ali para gerar aquele quadro. Talvez fatores genéticos ou familiares associados de forma consistente e, importante, respostas mais previsíveis a certos tipos de tratamento. Nossa, parece um nível de compreensão bem mais aprofundado mesmo, comparado com a síndrome, que é mais descritiva. Sim, o objetivo final da pesquisa em psicopatologia é conseguir delinear essas entidades nosológicas com clareza, seria o ideal.
Só que, e esse é um ponto crucial que o Dalgalarrondo ressalta, Qual? a realidade da psiquiatria é mais complexa. Apesar de séculos de esforço científico, a gente ainda trabalha muito mais no nível das síndromes. As entidades nosológicas bem estabelecidas, com causas totalmente desvendadas para a maioria dos transtornos mentais, bom, ainda são mais uma meta do que uma realidade completa. E por que é tão difícil definir essas doenças mentais de forma tão clara quanto, sei lá, uma pneumonia ou diabetes? A complexidade é imensa, né? O cérebro, a mente humana, os limites entre o que é considerado normal e o patológico às vezes são meio borrados. E a expressão dos sintomas é muito influenciada pela cultura, pela história de cada um. Lembra da dimensão de símbolo que a gente falou? Verdade. E muitas vezes o que a gente vê como uma síndrome, tipo a depressão, pode ser o resultado final de várias causas diferentes, de caminhos distintos que levaram àquele estado. Mapear tudo isso é um desafio gigantesco. Imagino. Mas mesmo sendo difícil, esse esforço para tentar identificar as entidades nosológicas deve ser importante, né? Importantíssimo. Não é só para satisfazer a curiosidade científica, de jeito nenhum. Definir melhor os transtornos, entender suas causas, seus mecanismos, isso tem um impacto prático enorme. Em que sentido? Pensa bem, se a gente entende melhor um transtorno específico, fica mais fácil desenvolver tratamentos que sejam realmente eficazes, direcionados para aquele problema. Permite pensar em prevenção de um jeito mais focado, melhora a capacidade de prever como a pessoa vai evoluir, o prognóstico dela. Por isso, a pesquisa não para, é fundamental continuar buscando essa compreensão mais profunda. Entendi. Certo. Então, acho que deu para ter uma boa visão geral hoje, né? Recapitulando rapidinho. Vamos lá. A gente viu que a semiologia é essa ferramenta-chave para ler os sinais humanos e como ela se aplica especificamente na psiquiatria. Exploramos a natureza dos signos, com aquela divisão do Pearson, ícones, indicadores e símbolos. E como eles conectam a forma, o significante, com a ideia, o significado. Isso. E aí veio aquele ponto central, a dupla dimensão dos sintomas psicopatológicos. Eles são, ao mesmo tempo, indicadores de algo interno, que não vai bem, E símbolos que ganham significado na linguagem, na cultura. Uma ideia poderosa. muito. Vimos também as duas abordagens da semiologia. A semiotécnica, focada na coleta e descrição cuidadosa dos sinais, E a semiogênese, que busca a origem e o significado desses sinais. e, por fim, diferenciamos as síndromes, que são esses agrupamentos de sintomas que a gente observa na clínica, mais descritivos. Das entidades nosológicas, que é a busca mais ambiciosa por definir os transtornos de forma fundamental, com causas, cursos, mecanismos. Um desafio que continua na psiquiatria. Exato. Foi uma boa viagem por esses conceitos fundamentais. Foi, sim. Acho que cobrimos bem os pontos essenciais do material. E, para a gente terminar, talvez deixar uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação para a gente continuar pensando justamente sobre essa natureza dupla do sintoma. Manda. Se o sintoma, como a gente viu, vira um símbolo quando é nomeado e fica tão mergulhado no significado cultural, eu fico pensando, será que a mesmíssima alteração biológica, sabe, uma disfunção cerebral básica, será que ela poderia se manifestar de formas completamente diferentes? Ser comunicada, interpretada de jeitos muito distintos dependendo da cultura ou da época em que a pessoa vive? Interessante. Até que ponto a cara que o sofrimento mental tem, a forma como ele aparece, é na verdade uma construção conjunta, uma dança entre a biologia e o sistema de símbolos, a linguagem em que aquela pessoa está inserida. Fica aí a reflexão sobre essa interação complexa, né, entre mente, corpo e a cultura que nos cerca.